Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A. 15ª rodada. Lembrando que tem times, 4 times brasileiros, né? Jogam na próxima semana a segunda partida da Sul-Americana, dos playoffs da Sul-Americana. Então, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia não jogaram a rodada número 14, mas vai jogar a de número 15. Ou seja, vão poupar, não vão poupar. Atlético Mineiro, Grêmio e Bahia, chances de passarem. Principalmente o Atlético Mineiro, que ganhou fora de casa. Agora o Vasco, que tomou uma cipuada de 4-0, apesar do jogo ser em casa, se eu sou o Vasco, irmão, eu cargo para a Sul-Americana. Dificilmente, na minha opinião, o Vasco jogando do jeito que tá, a crise que tá, um bate-boca do cacete, torcida aí, indo lá xingar torcedor, o Diniz falando, o presidente se metendo, uma zona, um puteiro do cacete, tá igual o esporte, uma zona do cacete. Tu acha que vai conseguir alguma coisa contra o Independente Del Valle, que venceu de 4-0? Pô, irmão, esquece. Então, para mim, o Vasco tem que largar de mão aí esse Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar aí sobre essa rodada, fazer minhas análises e dar os palpites do Magá, os palpites da rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é fácil. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica. Hypar é uma maneira de você dar pontos para o vídeo que você está assistindo. Você pode pontuar esse vídeo 3 vezes durante uma semana, o mesmo vídeo. Então, além de curtir e compartilhar, não deixe de hypar, beleza? Então vamos lá, galera. Já tá aqui o óculos para poder enxergar. Bom, jogos sábado e domingo. 4 jogos sábado, 6 jogos domingo. Rodada cheia. Por que rodada cheia? Porque as 2 últimas rodadas, após a Copa do Mundo, a rodada de número 13, teve times que não jogaram, 2, 3 times não jogaram. A rodada de número 14, 4 jogos não tivemos, ou seja, 8 times não jogaram. Então, depois da Copa do Mundo, essa é a primeira rodada cheia, com os 10 jogos. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui rapidamente, só lembrar como é que está a classificação, né? A liderança mudou de mãos. O líder agora é o Cruzeiro, com 30 pontos. O segundo colocado é o Flamengo, com 27. O terceiro é o Bragantino, com 27. O quarto é o Bahia, com 24. O quinto é o Palmeiras, com 23. O sexto é o Botafogo, com 22. O Fluminense é o sétimo, com 20. O oitavo é o Atlético Mineiro, com 20. O nono é o Corinthians, com 19. E o décimo é o Ceará, com 18. Esses aí são os 10 primeiros. A segunda parte da tabela tem o Mirassol na 11ª colocação com 18, o Grêmio é o 12º com 16, o 13º é o Santos com 14, o 14º é o Internacional com 14, o 15º é o Vasco com 13, o 16º é o São Paulo com 13. E na zona de rebaixamento temos na 17ª colocação o Vitória com 12, o Juventude é o 18º com 11, o Fortaleza é o 19º com 10 e o Sport é o último colocado com 3 pontos. Então, zona de rebaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport, G4, Cruzeiro, Flamengo, Bragantino e Bahia, G6, entra aí o Palmeiras e o Botafogo. Então, vamos lá para os jogos e para os palpites. Bom, sábado, 4 horas da tarde, sábado, dia 19/7, 4 horas da tarde, teremos um clássico nordestino, Fortaleza e Bahia. Fortaleza com a estreia de um treinador que foi do Bahia, o Renato Paiva.
Né? Renato Paiva vai encontrar o Bahia, onde o Renato Paiva não foi muito feliz no Bahia, teve muitos problemas. O Fortaleza, no momento complicadíssimo, 19º colocado, né? Zona de rebaixamento. Lembrando, a classificação não está todo mundo com o mesmo número de jogos. Tem clubes com 14, tem clubes com 13, tem clubes com 12 jogos. Tá? Então, é a classificação, mas não é uma classificação que você diz. Não, essa é a classificação verdadeira. Não, não é, porque não está todo mundo com o mesmo número de jogos. Tá? Beleza, não estou querendo desmerecer quem está na ponta, não é nada disso. Só que não é. A classificação verdadeira é quando está todo mundo com o mesmo número de jogos. Não tendo, a classificação fica furada. Né? Então, teremos Fortaleza e Bahia, sábado, dia 19, 4 horas da tarde. Obviamente que você não precisa fazer muito esforço para ver que o Bahia vive o melhor momento. O mando de campo é do Fortaleza. Mas na atual situação do Fortaleza, o mando de campo não está adiantando muita coisa. Né? E como é que vai ser o Fortaleza do Renato Paiva? Olha, pelo que eu já vi do Renato Paiva, o Renato Paiva vai fazer no Fortaleza, mesmo jogando em casa, ele vai fazer mais ou menos o que ele fez no Botafogo contra o PSG. Ele vai meter 3 volantes e vai jogar no contra-ataque, mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa, ele vai tentar estancar, né, a sangria do Fortaleza, que está tomando gol pra cacete. Se defender, ele sabe armar. Ele sabe armar bem o time para se defender. Sinceramente, eu não acredito que o Fortaleza ganhe do Bahia, não, cara. Sinceramente, eu não acredito. Porém, o Bahia tem uma viagem, né? O Bahia vai jogar. O Bahia vai jogar contra o América de Cali pela Sul-Americana. E o Bahia tem interesse na Sul-Americana. O Bahia está levando a sério a Sul-Americana. Cara, o Bahia tá na posição boa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia vai dar acho que o Bahia vai dar uma poupada, né? É, em alguns jogadores. Cara, Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Bahia. Cara, eu vou de empate. Fortaleza e Bahia, eu vou de empate. Vasco da Gama e Grêmio, sábado, também dia 19, 5h30 da tarde. O Vasco, né? O Vasco virou aquele meme, né? Não despiora nunca, né? O Grêmio perdeu de 2-0 na Sul-Americana, joga em casa, pode reverter, mas será que o Grêmio tem interesse na Sul-Americana? O Vasco está na Sul-Americana, mas o Vasco já está eliminado, né? O Vasco, vou de 4-0, o Vasco está fora. Então o Vasco, acredito, até pela posição do Vasco também no Campeonato Brasileiro, que tá uma merda, né? É, eu não acredito que o Vasco vá pensar em Sul-Americana. Cara, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento se perder. Não acho o time do Grêmio pior do que o do Vasco, não, né? A pressão em cima do Diniz, dos jogadores, tá complicada. Vasco e Grêmio. Cara, o Vasco pode surpreender e pode ganhar o Grêmio, mas eu vou de palpite duplo: empate ou Grêmio. O time do Vasco é muito ruim. Então eu vou de empate ou Grêmio. Apesar do Grêmio, de repente, vai poupar algum jogador, o que eu não faria, tá? Se eu sou o Grêmio, eu também dou mais importância ao Campeonato Brasileiro, mas eu vou de empate ou Grêmio. Também no sábado, 6h30, sábado dia 19, Mirassol e Santos. Eu duvido que o Santos vai jogar contra o Mirassol como jogou contra o Flamengo. Duvido. Eu duvido que o Mirassol vai jogar contra o Santos do jeito que jogou contra o Palmeiras. Né? Eu acho que teremos um jogo um pouco diferente. O Santos vem de uma grande vitória, empolgado, né? Neymar, pelo falaram, vai jogar os 90 minutos também, né? Cara, um grande jogo o Mirassol vem fazendo
uma grande campanha. Inclusive o Mirassol está na frente do Santos, né? Está na frente do Santos na classificação e tem 2 jogos a menos o Mirassol. Cara, Mirassol e Santos. Bom jogo. Eu acho que o Mirassol não perde pro Santos, não. Eu vou de empate. Mirassol e Santos eu vou de empate. Mesmo com o Neymar. Porra, mas o Santos ganha do Flamengo e não ganha do Mirassol? Contra o Flamengo, o Santos jogou atrás, né? Contra o Mirassol, acho que não. Acho que o Santos não vai jogar atrás, mesmo fora de casa. Ele vai tentar. Mas eu vou de empate, Mirassol e Santos. Também no sábado, 9 horas da noite, clássico paulista. É a rodada de clássicos, né? Rodada de clássicos. São Paulo e Corinthians. O São Paulo berolando a zona de rebaixamento. A classificação do São Paulo é verdadeira. O São Paulo tem 14 jogos e tem 13 pontos. É o 16º colocado. O São Paulo, se perder ou empatar, ele pode entrar na zona de rebaixamento. O Corinthians, com a vitória em cima do Ceará, deu uma tranquilizada. Está ali na 9ª colocação com 19 pontos. Cara, São Paulo e Corinthians, mano de campo do São Paulo. É uma pressão, né? Uma pressão pro trabalho novo do Crespo aí. O Corinthians fez um jogo muito ruim contra o Ceará, mas acabou ganhando, né? Se São Paulo e Corinthians parece briga de bêbado, né? Porque os dois estão mal. Mas o São Paulo está pior, né? A situação do São Paulo é mais dramática. O São Paulo pode entrar na zona de rebaixamento. São Paulo e Corinthians. Cara, o Dorival, o malandro, ele vai explorar aí o desespero do São Paulo. Cara, eu acho que dá empate ou Corinthians. São Paulo e Corinthians, eu acho que dá empate ou Corinthians. Aí no domingo, a gente tem Internacional e Ceará. Internacional e Ceará. Domingo, 11 horas da manhã, dia 20. Inter e Ceará. Internacional mal pra cacete. Internacional na 14ª colocação, com 14 pontos. Também corre risco de entrar na zona de rebaixamento. Internacional e Ceará. Cara, pressão muito grande em cima do Internacional. Ceará é um time competitivo, acabou perdendo para o Corinthians, mas eu vou de Internacional. Apesar do Internacional não estar jogando absolutamente porra nenhuma, mas jogar em casa eu vou de Internacional. Mas não vou ficar surpreso se o Ceará aprontar, mas eu vou de Internacional. Também no domingo, 4 horas da tarde, dia 20, Vitória e Bragantino. Vitória parece que anunciou aí o Romarinho, né? Jogador que foi do Corinthians, estava lá fora um tempão, né? Parece que anunciou aí o Romarinho, também com 34, 35 anos, parece o Romarinho. Será que vai ajudar? Bom, o torcedor do Vitória espera que sim. O Vitória está na 17ª colocação com 12 pontos em 14 jogos. Vai jogar contra o Bragantino, né, cara? Mando de campo do Vitória. Cara, mas o Bragantino nitidamente hoje é bem superior ao time do Vitória. Bem superior. E o Vitória com o Carille, né, compadre? Você pensar num Vitória ofensivo com Carille, porra, é viajar na maionese, né? Vitória e Bragantino. Cara, o Vitória pode até surpreender, mas para apostar, eu vou no Bragantino. Para mim, o Bragantino vence o Vitória fora de casa. Também domingo, dia 20, 4 horas da tarde, Cruzeiro e Juventude. O líder do campeonato, Cruzeiro, joga contra o Juventude, que está na zona do rebaixamento, ali com 11 pontos em 12 jogos. Venceu a última partida do Juventude, mas jogando em casa, Cruzeiro e Juventude. Vitória do Cruzeiro, se não tiver goleada. Então, esse é um jogo que a gente pode ter um placar elástico. Juventude vai jogar toda atrás. Só lembrando um detalhe:
Na rodada passada, o Vitória jogou todo atrás contra o Botafogo e conseguiu empate. Tomou um vareio, bola na trave, 200 mil chutes, posse de bola do Botafogo, mas conseguiu empate. O Cruzeiro ganhou do Fluminense, fazendo um gol de bola parada, um de contra-ataque no primeiro tempo, e depois tomou um sufoco no segundo tempo. O Cruzeiro não deu um chute no segundo tempo. Aí vem aqueles, né, que vão para onde a maré está empurrando. Agora o Cruzeiro é o líder. Futebol do Cruzeiro é esplêndido. Se o Cruzeiro perde a liderança para o Flamengo é o melhor time da América. Se o Palmeiras assume a liderança, hoje o melhor futebol do Palmeiras. Ou seja, esses comentaristas que você vê aí de ESPN, Sport, irmão, eles vão para onde a maré está indo. Não tem opinião própria. Tá? Vou falar que hoje o melhor futebol é do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito competitivo. Muito competitivo. Tá jogando para brigar pelo título. Porra. Mas você olhar o jogo que o Cruzeiro fez contra o Fluminense, ganhou, mas dizer que é o melhor futebol, pelo jogo contra o Fluminense, pô, tá de sacanagem. Pode falar contra outros. Vou dar um exemplo. O próprio Cruzeiro jogou contra o Flamengo, onde o Flamengo teve posse de bola e teve mais chute, mas acho que quem ganhou foi o Cruzeiro. Fez um grande jogo contra o Flamengo. Tem que se falar. Um grande jogo. Mas o Flamengo jogou contra o Santos, teve posse de bola, mais chute e não ganhou. Então, o que eu tô falando é o seguinte. O Cruzeiro é favoritaço. Agora, o Juventude pode aprontar igual o Vitória aprontou contra o Botafogo. Plantou todo lá atrás e jogou por uma bola. E não pode acontecer? O Juventude não pode segurar o Cruzeiro? Botar duas linhas de 5, contar com a sorte. O Cruzeiro levou 3 bolas na trave do Fluminense, só para lembrar no segundo tempo. 3 bolas na trave. Aí os comentaristas esquecem. Não tô menosprezando o Cruzeiro. Não é isso. Para depois não vir um montão de babaca falar merda aqui. Tô falando de futebol. Que da mesma maneira que o Cruzeiro jogou todo atrás contra o Fluminense no segundo tempo, não deu um ataque, tomou 3 bolas na trave, o Juventude pode tomar 5 bolas na trave e não entrar nenhuma. O Botafogo botou 2, 3 bolas na trave, chutou pra cacete, o goleiro do Vitória pegou pra caralho e o Botafogo não ganhou. Então, da mesma maneira que o Botafogo não ganhou do Vitória, o Cruzeiro pode ter esse problema com a Juventude. Ou não pode? Lógico que pode. Mas, obviamente, que na minha opinião, vai dar Cruzeiro. Esporte e Botafogo. Esse vai ser outro jogo que o Botafogo vai enfrentar o mesmo problema que enfrentou contra o Vitória. Ou você acha que o esporte, pelo fato de estar ser o último colocado com 3 pontos, um virtual rebaixado, mesmo sem ter terminado o primeiro turno, tu acha que o esporte vai fazer o quê? Vai ir para cima? Vai agredir? Óbvio que não vai. O esporte vai jogar todo atrás por uma bola e vai tentar ali o empate. O Botafogo vai ter que tentar furar mais uma vez a retranca. Tem times que não vai ter jeito. Aí a torcida vai reclamar que o time não cria, que o time é aqui. Pô, bicho, é difícil você jogar contra um time que está todo atrás, parceiro. Então o Botafogo vai enfrentar esse problema de novo. Mas eu acho que o Botafogo leva mais sorte dessa vez. E o Botafogo ganha do Sport Recife fora de casa. Também no domingo, o jogo Sport Recife e Botafogo é domingo, dia 20, 5h30 da tarde. Domingo, dia 20/7, 5h30 da tarde também, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogaço. Lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo pelos playoffs da Sul-Americana, contra o Bucaramanga em casa. O Atlético Mineiro ganhou a primeira. Palmeiras está aí com vários problemas, parece que o Abel não quer renovar, todo mundo reclamando para coisa e tal. Agora o Palmeiras puto porque o Danilo está indo para o Botafogo, ex-palmeirense. O Palmeiras está aqui na quinta colocação com 23 pontos em 12 jogos, só lembrando, em 12 jogos. E o Atlético Mineiro está aqui na oitava colocação com 20 pontos em 13 jogos. O Atlético Mineiro vencendo chega aos mesmos 23 pontos. Só não passa o Palmeiras porque o Palmeiras tem 7 vitórias e o Atlético Mineiro vai ficar com 6. Só que vai ficar com o mesmo número de pontos. Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro vai
vai dar uma moral para a Sul-Americana. Então eu acredito que o Atlético Mineiro possa poupar alguns jogadores. E o Palmeiras tem que dar uma resposta, né, ao seu torcedor. O Palmeiras foi para o Mundial, voltou do Mundial, não jogou a 13ª rodada, jogou a 14ª em casa, empatou com o Mirassol, e agora tem um jogo mais difícil contra o Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético Mineiro. Cara, eu vou de empate ou Palmeiras. Eu vou de palpite duplo. Empate ou Palmeiras. E fechando a rodada, Fla-Flu. Domingo, 7h30 da noite. Domingo, dia 20, 7h30 da noite. Flamengo e Fluminense. Flamengo vem numa derrota para o Santos, o Fluminense numa derrota para o Cruzeiro. O Flamengo tem alguns desfalques, não tem o Bruno Henrique, que é o centroavante atual, né? A gente não sabe se vai ter o Pedro chamado para esse jogo, mas acredito que se tiver, o Pedro não inicia o jogo, até porque fisicamente ele não deve estar ainda bem, né? Porque ficou fazendo Nutelice, porque estava de birrinha, fiquei magoado, né? O Pedro ficou magoadinho, aí eu não quis treinar. Um grande do Nutella, né? Acho que se o Pedro colocar ele, não vai ser para iniciar. Então acho que o Flamengo vai ter que montar uma outra situação ali. Talvez o Flamengo vá com Plata, né? Como centroavante ali, ou até com o Juninho. Dá mais uma oportunidade para o Juninho. O Pedro fala muito em dinâmica, fala muito em velocidade, fala muito em pressão. Cara, o Juninho tem velocidade, tem fôlego, consegue marcar. Cara, eu acho que era um jogo para botar o Juninho. Bota o Juninho. Ele vai correr, irmão. Ele vai correr. Eu iniciaria fazendo algumas mudanças. A mudança não tem o Bruno Henrique, eu botaria o Juninho. Ou eu botaria o Alician, o garoto, ali na frente. Eu particularmente, eu daria uma chance para o Juninho. E aí, ia com Plata, Juninho, Plata, o Luiz Araújo, o Arrascaeta, Jorginho, Alan, time normal. Eu não mudaria muito. Não sei se na lateral esquerda do Flamengo vai ter alguém. Tem o Vinha, que está se recuperando aí, vai até fazer um amistoso. Um amistoso nessa sexta-feira contra o Bayern Leverkusen. Vai fazer um amistoso ali para ver como ele está. De repente até o Vinha entra nessa aí. Tem o Wesley, né? Se não for vendido antes do jogo. Mas acho que o Flamengo não vai ter muitas mudanças. O que pode ter, de repente, é mais uma adaptação. O Varela de novo pelo lado esquerdo. E o Fluminense não tem o Arias. Ou seja, o Fluminense não tem 50% do time. E aí muda muito. O Fluminense muda muito sem o Arias. Porque o Fluminense sem o Arias, ele perde o desafogo. Ele perde a genialidade. Então, sem o Arias, fica um time mais pragmático. Fica um time mais robotizado. Porque quem tirava a robotização do Fluminense era o Arias. Tem o Soteldo agora, né? O Soteldo sempre faz bons jogos contra o Flamengo, lembra? Ele do Santos, que ele pisou em cima da bola, fez um grande jogo. Vai sobrecarregar o Soteldo. Será que ele entra com o Ganso ali? Bota o Ganso ali? Ele vai ter que colocar alguém no lugar do Arias. O Ganso não faz o que o Arias faz, até porque não tem físico para isso, né? Mas ele pode botar um jogador aberto, né? Se espelhar o Flamengo, botar dois jogadores abertos para segurar ali. Quem sabe ali Berna, o nome do jogador, se eu não tiver enganado, tá? Do, 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 do Fluminense, para não falar besteira, né? O jogador do Fluminense é Serna. Falei Berna, desculpa. É o Serna. Colocar o Serna ali aberto, ou o Canóbio, botar o Canóbio no lugar ali do
do, do Arias, né? Agora, é bem diferente, né? É bem diferente. O Fluminense vai sentir demais sem o Arias. O jogo tá apertado, vai olhar para um lado, não vai ter mais o Arias ali. Vai ter que encontrar alguém para fazer. Quem pode fazer é o Soteldo. Vamos ver o que acontece. Mas para mim vai ser um grande jogo. Flamengo e Fluminense vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Cara, eu vou de empate. Fla-Flu, para mim, tá com cara de empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.